Boa noite. Nessa noite eu quero fazer um desafio para você. Gostaria que você fechasse os seus olhos nesse momento. E queria que você trouxesse à sua memória algum momento de dificuldade que você tenha passado, não que você está passando, mas alguma coisa que te deixou muito para baixo, assim, que te deixou triste, desesperado, talvez uma decepção, talvez alguma perda, talvez um sonho que você não conquistou e que você estava tanto esperando. E eu quero que você traga à memória isso, porque eu quero que você se lembre como você se sentiu nesse momento em que você estava passando, quando um turbilhão de emoções por causa disso estava no seu coração e quem sabe você estava angustiado ou triste ou preocupado, desesperado. E eu quero que você agora se lembre como isso passou. Depois que isso passou, como as coisas ficaram menores do que você enxergava quando você estava naquela situação. Tente se lembrar. Agora você pode abrir os seus olhos. E eu não sei você, mas eu já tive muitos momentos em que eu pensei que aquilo lá era o último momento que eu ia viver, que eu não teria forças para conseguir avançar, que aquela situação realmente conseguiria acabar comigo, deixar minha vida estagnada. Mas isso não aconteceu. Aquela situação passou. Eu superei, eu recebi forças do Senhor e eu tenho certeza absoluta que nós temos histórias muito diferentes, mas todo mundo já passou por isso um dia. E essa é a história de quem recebe a intervenção do Senhor na sua vida. Porque quando o Senhor chega, Ele muda histórias, Ele faz o impossível acontecer. E aquela situação que parece tão difícil para nós, diante da grandeza do nosso Deus, ela se torna nada. Ele fez e Ele faz por você. Então, eu não quero que você viva de situações tristes, mas eu quero te desafiar a se lembrar daquilo que você já passou quando você estiver passando momentos difíceis. E se lembrar também de que a história não teve um fim, porque o Senhor foi contigo, o Senhor te tirou daquela situação. Então o seu Deus é grande, creia, não há situação difícil demais para Ele. Amém? Se coloque de pé e vamos cantar essa canção que é a nossa história. Todos nós, um dia já chegamos a pensar que era o fim, mas a nossa história foi transformada e restaurada pelo autor da nossa vida. Amém? Resgate, salvação, encheu seu coração, ele nem hesitou. No palco do amor, o autor anunciou a vida e salvação.
Louve ao Senhor com as suas palmas. A Ele glória, a Ele honra, a Ele toda adoração nessa noite. Amém, queridos? Glória a Deus. Que bom que você está aqui, amém? Pode tomar seu assento por um instante, meus irmãos. Essa linda canção nos prepara para essa noite. Jesus é o plano perfeito, não é? Quantos de vocês estão sentindo uma brisa suave aí? Eita glória, não precisa dizer mais nada, né, queridos? Nós tivemos aí um imprevisto técnico, tá certo? Mas já há uma equipe aí resolvendo, indo atrás de tudo. Então, logo mais com a graça de Deus, estaremos aí bem fresquinhos, tá bom? Mas a palavra vai vir para refrigerar a nossa alma, amém? Glória a Deus. Queridos, eu quero aqui não só agradecer você que nos visita, não é? Você que está aqui, que Deus abençoe grandemente, declarar a paz de Jesus sobre você, sobre o seu coração, mas também lembrar a igreja de alguns avisos, algumas informações, algumas atividades que vai acontecer nesses dias. Então eu quero pedir muita atenção sua, tá certo? Mesmo que você já ouviu, mas que você aí tenha um reforço, tá certo? De repente até para uma tomada de ação. Tá certo? Bom, nesta quinta-feira, dia 17, nesta semana, vamos ter um encontro especial, sempre especial, o encontro da Rede Mulher. Então, mulher, sinta-se convidada, convocada a estar aqui conosco, tá certo? Para celebrar Jesus, sempre com uma palavra também muito especial, direcionada para o seu coração, nesta quinta-feira, dia 17, às 20 horas, tá certo? Quero também me dirigir aos jovens, 18+, para um culto especial também, que a gente chama de DIP, tá certo? Que vai acontecer no dia 26 deste mês, no último sábado deste mês, dia 26, às 20 horas, com este tema, o improvável, tá certo? Se você deseja saber o que é o improvável, esteja conosco, jovem, creio que Deus vai falar no nosso coração. Vamos juntos celebrar a Jesus como jovens que amam ao Senhor, tá certo, meus irmãos? Quero lembrar a igreja também, e você que também nos visita, tem a oportunidade de também fazer parte disso, se você quiser, tá certo? De doar roupas e calçados para o bazar missionário. Nosso bazar missionário que acontece em algumas edições durante o ano, não é? Nós vamos ter mais uma ainda com a graça de Deus ainda neste ano, mas você pode fazer parte disso também doando, ofertando roupas e calçados para o bazar missionário, que ainda vamos anunciar uma data próxima para que aconteça, tá certo? Então, não só a doação, mas também aí a sua oração a respeito, para que tudo seja para a glória do Senhor mesmo, e haja bênção abundante para quem abençoa e para quem é abençoado, amém, igreja? Então, se você tem arrecadação, pode trazer à igreja durante a semana, na secretaria ou nos cultos, nós estaremos recebendo com alegria, tá certo? Agora, um recado importante, muito especial para os papais, em relação às crianças de 9 a 11 anos de idade, que é o Acampa Kids, que vai acontecer nos dias 22 a 24 de novembro, tá certo? Para a idade de 9 a 11 anos, Acampa Kids, acontecendo aí de forma muito especial com a organização da Rede Kids, tá certo? Tem um valor, é um investimento para a vida espiritual das crianças, então vale a pena, pai, mãe, você investir no seu filho, na sua filha. Só vale uma grande informação aqui, não é? Houve o Retiro Kids há um tempo atrás, e mesmo que o seu filho ou sua filha participou do Retiro Kids, não tem problema, pode participar tranquilamente do Acampa Kids, porque é uma dinâmica, uma proposta diferente do Retiro, então eles podem participar tranquilamente, tá certo? Mas um detalhe, irmãos, as vagas são limitadas, então corra, garanta a vaga da sua criança de 9 a 11 anos para o dia 22 a 24 de novembro no Acampa Kids, tá certo? Agora, o último recado, não menos importante, mas agora com urgência. Nós temos anunciado aí a venda de 1 quilo de yakisoba por R$ 35, uma proposta da Rede Mulher para abençoar a reforma, a obra aqui que nós estamos tendo ali ao lado do nosso estacionamento, não é? Então, só que, detalhe, hoje nós acreditamos, com a graça do Pai, nós vamos rematar, tá certo? Então há poucas unidades, pouquíssimas unidades. Então após
o culto, você pode se dirigir ali no balcão e garantir o seu yakisoba por R$35, 1 quilo, tá certo? Para ser retirado aqui na igreja no dia 9 de novembro. Amém, igreja? Glória a Deus. Agora nós vamos continuar louvando ao Senhor com alegria, não só com os cânticos, com a nossa oração, com os nossos lábios, palmas, mas também com o nosso louvor financeiro. E eu quero convidar você que veio preparado, sentir no seu coração, de exaltar a Cristo, agradecer ao Senhor com a sua oferta missionária. Quem sabe você veio preparado com o seu dízimo. Faça isso com alegria, gratidão ao Senhor, porque Ele tem cuidado de você, tem cuidado da sua família, tem cuidado de todos nós. Amém, igreja? Vamos ficar em pé. Convido você a uma oração. Senhor, nós somos gratos a Ti por tudo que o Senhor tem feito, em especial, ó Deus, pela Tua graça salvadora sobre nós. Nós não somos nada sem Ti. Obrigado, Senhor, porque nós caminhamos, ou pelo menos precisamos caminhar e aprender a caminhar na dependência do Senhor. É o Senhor quem cuida de nós, é o Senhor quem nos provê o necessário e muito mais. É o Senhor quem abre caminho, é o Senhor quem fecha a porta se necessário, mas é o Senhor quem cuida da nossa vida. Nós te exaltamos e te louvamos, queremos te honrar, te glorificar, não só com o nosso louvor financeiro agora, Senhor, pedindo a Tua bênção sobre o Teu povo, a Tua igreja, Pai, mas também com os nossos lábios, com os nossos louvores, com o nosso coração, com a nossa rendição ao Teu senhorio nessa noite. Receba toda a glória, Senhor, no nome precioso de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus, meus irmãos. Vamos celebrar o Senhor Jesus. Enquanto isso, você pode se dirigir aqui às urnas com a sua oferta. Amém? Ele é o Rei e sempre será. Amém. Sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor, que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Ele se humilhou, Ele se entregou. Oh, mas o Pai o exaltou sobre todo nome. A Ele a honra, a Jesus a glória. Sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade. Que ruja o leão e que a terra
justiça, odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia a iniquidade. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Tu és majestoso, Jesus, teu nome é santo. Nós te veneramos, nós te amamos, Jesus. Nunca, nunca poderemos pagar o que fizeste por nós na cruz. Nunca poderemos. Nós entregamos a Ti tudo de nós, todo o nosso coração, todo o nosso louvor. Pai, que a nossa vida engrandeça o Teu nome, que a nossa forma de agir, a nossa forma de viver, ó Pai, te engrandeça, ó Rei, Rei das nações. Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Ele é tudo, Ele é tudo, Ele é tudo. Quem pode contra o Todo-Poderoso? Não há ninguém, não há ninguém que seja forte e poderoso como o nosso Deus. Em Suas mãos está o domínio de tudo, de todas as coisas, para sempre. Aleluia. Não importa o que vier, tudo está no controle das mãos do nosso Deus. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é tua vida. E nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira desta cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremoto, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu dá ordem às estrelas
diante de nós e a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura, escudo para os que nele creem. Aleluia, glórias ao teu nome, glórias a ti, ó Deus Altíssimo. Tu és poderoso, tu és poderoso. A tua palavra, ela reverte o irreversível aos olhos dos homens. A tua palavra é infalível. Adoramos o teu nome, Senhor. Seja adorado o teu santo nome. Tu és o Alfa, o Ômega. Tu és o Senhor. Rendemos-te graças e adoração, Senhor. A nossa confiança está em ti. Jamais será abalada a nossa confiança. Louvado seja o teu nome. Glórias ao teu nome, Jesus. Glórias a Deus. Aleluia. Que a graça e a paz sejam multiplicadas, meus irmãos. Glória a Deus. Pode sentar por um momento, por favor, meus queridos. Obrigado, irmão Sérgio Louvor, pela sensibilidade ao Espírito Santo, pelo engajamento, pela dedicação de toda a equipe. E toda a equipe que consideramos também, desde a mídia, a recepção, estacionamento, a equipe de intercessão, a equipe das crianças, né, que estão ali juntamente ministrando aos corações das crianças. Nossa gratidão a todos os irmãos que fazem o reino acontecer de uma forma tão especial. Amém, meus irmãos? Tá bom demais, não tá? Glórias a Deus. Olha, eu encorajo você a ficar firme e não deixe nada tirar o seu foco. Nós vamos à palavra do Senhor. Nós iremos, ser objetivo, mas queremos que você mantenha o seu foco na palavra do Senhor, tá bom? Fique firme no seu lugar aí, evite distrações, pois eu tenho certeza que o Senhor tem uma palavra ao seu coração nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Abra a sua Bíblia, por favor, você que trouxe, ou se preferir acompanhar pelo telão. Nós estamos embasando essa série de mensagens em 1 Samuel, no capítulo 17. Nós iremos falar pelo menos 5 mensagens em um só capítulo. E o Senhor tem nos dado uma direção, temos caminhado nessa linha, com este tema, combatendo os gigantes. Por que combater os gigantes? Porque sempre existirão gigantes. Não basta apenas dizer assim, nós vamos aprender princípios para eliminar por resto da nossa vida os gigantes. Não é isso. Nós iremos aprender princípios para que nós não tenhamos nossa vida mais nenhum gigante. Não. Mas nós vamos aprender princípios da palavra de Deus para combater, ciente que nós sempre teremos gigantes para enfrentar e combater em nossa vida, mas temos a palavra de Deus que é escudo para aqueles que creem. Amém? E nós estamos fortalecidos pela palavra do Senhor. E quero começar a leitura a partir do versículo 24 deste texto sagrado. Capítulo 17, meus irmãos queridos. Até aqui nós falamos que os gigantes, eles é fruto da imaginação, é por conta da intimidação, é o medo que cria uma coisa que é maior do que existe e nos paralisa. Semana passada também demos uma ênfase falando sobre os combatentes de gigantes, como se forma um homem, uma mulher guerreira do Senhor, revestida, quais são os princípios para isso, e falamos também na semana passada, e nessa noite, eu tenho certeza que essa palavra, ela tem o poder de trazer cura em nome de Jesus. Vamos continuar a leitura a partir do versículo 24, irmãos meus. Versículo 24 em diante, assim diz a palavra do nosso Deus. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam dele, com muito medo, e diziam uns aos outros: vocês viram aquele homem?
Ele veio para afrontar Israel. O rei dará muitas riquezas para quem matar aquele homem. Também lhe dará a filha em casamento, e a casa de seu pai isentará de impostos em Israel. Veja a tamanha recompensa que era oferecida para o corajoso entre aqueles exército de Israel para enfrentar Golias. Precisava ter um para enfrentar. E olha a recompensa. E realmente era uma recompensa muito de honra. Mesmo assim, não houve quem se animasse a enfrentar, a não ser Davi. E nós vamos continuar a leitura, verso 26. Então Davi perguntou aos homens que estavam perto dele: o que será dado ao homem que matar esse filisteu e livrar Israel de tal afronta? Quem é este filisteu incircunciso para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo: é isso que será dado ao homem que o matar. Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com aqueles homens. Ele ficou irado com Davi e disse: por que você veio para cá? E com quem você deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e mau. Você veio aqui só para ver a batalha. E Davi respondeu: o que foi que eu fiz agora? Apenas fiz uma pergunta. Então Davi se desviou dele na direção de outro e fez a mesma pergunta, e o povo lhe deu a mesma resposta de antes. Alguns homens que tinham ouvido as palavras de Davi foram anunciá-las a Saul, que mandou chamar Davi. Davi disse a Saul: que ninguém desanime por causa dele. Este seu servo irá e lutará contra esse filisteu. Porém, Saul disse a Davi: você não poderá ir contra este filisteu para lutar contra ele. Você ainda é jovem, e ele é guerreiro desde a sua mocidade. Até aqui, meus irmãos, até aqui, nós vamos, neste momento, meditar na palavra do Senhor. Feche os olhos mais uma vez, vamos orar ao Senhor. Pai, lemos a Tua palavra e pedimos agora revelação em nosso entendimento. Que não haja distorção de forma alguma da Tua palavra, Pai. Que os nossos corações se convertam à Tua palavra, e que na medida que a Tua palavra for pregada, que a unção seja liberada, tocando poderosamente as nossas vidas, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, Davi, ele enfrentou vários desafios antes de enfrentar Golias. Para ele enfrentar Golias, para finalmente chegar nessa batalha contra esse filisteu, houve outras batalhas que ele enfrentou para chegar diante dessa grande batalha com Golias. Davi, ele teve outros desafios a superar e vencer. Eu acredito que este é um desafio que para muitos de nós podemos enxergar como um gigante. Como vencer, como lidar com o desprezo. É exatamente isso que Davi teve que vencer nessa passagem que nós lemos. Claramente, ele não bastou a sua disposição para dizer: eis-me aqui, eu enfrento, eu vou contra este no nome do Senhor dos Exércitos. Ele se colocou numa disposição imensa, ainda adolescente, mas ele já tinha uma confiança de alguém muito maduro na fé. Por conta das suas experiências, seu caminhar com Deus, o preparou para enfrentar aquela hora. Ele tinha plena confiança que Deus não iria envergonhá-lo, porque na verdade o filisteu, na pessoa do inimigo, estava envergonhando o exército de Deus vivo. Isso incomodou muito Davi quando ouviu essa afronta. E ele se colocou para aquietar o coração também do rei, dizendo: rei, não se desanime por causa deste incircunciso. Eu irei contra ele. Pode deixar, aquieta seu coração, eu irei. Mas Davi, ele deparou com essa palavra que muitos de nós temos algumas marcas: o desprezo.
ele teve que enfrentar o desprezo antes mesmo de enfrentar o próprio Golias. Eu pergunto, meus irmãos, uma coisa interessante, pois nosso tema nessa noite será exatamente sobre isso, combatendo essa palavra que muitas vezes ela é movida por alguém que é tão superior, que se acha tão superior, que acaba desprezando outras, acaba desprezando. Sabia que o significado no grego dessa palavra significa anular? Quando alguém está desprezando a outra, ela está, na verdade, anulando e apagando o seu brilho, apagando, ofuscando o seu brilho. E nos faz refletir algumas coisas, por exemplo, por quais motivos que levam uma pessoa a desprezar a outra? Por qual motivo? Se não sentir numa posição de superioridade, por não se achar no direito de julgar a outras pessoas inferior a elas, totalmente o contrário que o Evangelho nos ensina. Totalmente o contrário da mensagem do Evangelho, do Reino de Deus, que nós devemos considerar uns aos outros superior, no sentido de sempre dar honra, jamais anular pessoas. Essa mensagem não combina com o Evangelho de desprezar as pessoas, de ofuscar o seu brilho, de desqualificá-las. Isso é uma coisa muito humana, que está bem impregnado nos nossos dias, e percebemos quantos males que isso traz na vida daquelas pessoas que absorvem tamanho impacto de um desprezo. Se uma pessoa que despreza a outra, se soubesse o sentimento que certamente ele repensaria na sua maneira de falar, na sua maneira de agir, pois nos faz pensar, quem despreza não se importa com os sentimentos da pessoa desprezada. Simplesmente isso. Quem despreza não tem sequer nenhuma consideração com o sentimento de quem está sentindo o desprezo. Quantos desprezos, irmãos? Estes sentimentos, ele faz parte de uma lista entre os sentimentos mais piores que o ser humano pode ter. Um dos piores sentimentos do ser humano é o desprezo. Se colocar uma lista de 5 piores sentimentos que um ser humano pode ter, um destes é o desprezo. Ao sentir o desprezo é um dos piores sentimentos. Quem já sentiu o desprezo sabe. E Davi, ele foi um grande guerreiro que enfrentou também soube lidar com este desprezo. Não é à toa quando nós olhamos também para o Salmo 119, o verso 41, olha só o que diz: sou pequeno e desprezado, mas não me esqueço dos teus preceitos. Eu estava pensando nesse salmo, será que ele estava se referindo nesse contexto, talvez este momento que ele sentiu a tentativa de ser anulado, inspirou uma canção? De vez ele se lamentar e chorar e até mesmo acreditar naquela mensagem de desprezo, ele reverteu em oração. Será que ele pegou os recursos que tinha, a sua harpa, pegou a sua pena e começou a escrever em lágrimas uma poesia, uma canção ao Senhor, e reverteu uma grande inspiração? Eu não sei o que inspirou ele a compor este salmo, mas tudo indica que foi deste cenário. Ou ele sabe muito bem, olha, eu sou pequeno, posso ser frágil e desprezado, mas não esqueço dos teus preceitos, não esqueço da palavra de Deus, não esqueço da promessa de Deus, o que me sustenta. Eu não me esqueço do Senhor, não posso esquecer dele. Davi, ele enfrentou, meus irmãos, um grande gigante, chamado desprezo. E você acompanha comigo na palavra, que você vai perceber de tantas vezes que ele foi desprezado. No verso 28, ele foi desprezado pelos próprios irmãos, ou o irmão especialmente, que o desprezou por achá-lo presunçoso e mau. Você pode olhar novamente no versículo 28, que o próprio irmão, vendo ele ali que estava querendo saber mais sobre a batalha,
lembrando que ele estava em missão ao seu pai, que foi levar lá uns pertences, alguns alimentos para os seus irmãos e para alguns soldados, e trazer uma prova de que como estava indo a batalha, se estava indo tudo bem, lembram disso? Então ele foi atrás dessa prova. Eu preciso levar para o meu pai uma prova que está tudo bem a batalha. Os seus irmãos simplesmente viram ele como presunçoso e mau, ou seja, julgaram errado sua motivação. E quando julgaram errado sua motivação, com isso foi motivo de desprezo. Sabe, meus irmãos, uma coisa que nós devemos tomar cuidado para não desprezar pessoas, é não julgá-las por nós não compreender as suas motivações, não saber a sua motivação. É até genuíno muitas vezes, é verdadeiro que muitas pessoas podem se manifestar para servir a Deus, mas algumas pessoas podem interpretar isso muito mal e acabam desprezando. Tem motivações que somente Deus conhece, e a motivação de Davi foi julgada pelos próprios irmãos, foi julgado, ao ponto que com isso ele foi o quê? Desprezado. Não foi somente os seus irmãos que ele sentiu um desprezo. Olhamos também para a parte do exército de Israel, também o desprezou pelo mesmo motivo. Você pode acompanhar no versículo 30, que eles também desprezaram Davi. Pensa, aqueles grandes homens, todos eles revestidos com armadura, e Davi chega lá de sandália, e chega lá com um bornar, e uma funda que seria como um estilingue na mão, e pensando, o que ele vai querer alguma coisa? Quem é ele? Que ele está interessado em saber o que dessas coisas? Essa batalha, isso aqui é coisa para homem, menino. Certamente o exército o desprezou, achando, você é incapaz. Não somente estes, mas o próprio rei também o desprezou por achá-lo pequeno. Olha só, ele deu uma ênfase para Golias e desprezou Davi. Porém Saul disse a Davi, você não poderá ir contra esse filisteu para lutar contra ele. Olha que palavra de encorajamento, irmãos. Quando você está disposto realmente assim, olha, eu vou enfrentar, vou me posicionar, Deus me deu uma confiança tão grande, agora vai. E chega alguém e diz, olha, você não pode fazer isso, você não pode enfrentar, você não pode romper com isso. Há uma mensagem aqui, queridos. Há uma mensagem que Davi não deixou que isso sequer o paralisasse, que isso viesse interferir na sua confiança em Deus. Ele ouviu a voz de Deus, tinha certeza que Deus não iria deixar passar por vexame, que Deus iria com ele. E olha só a ênfase que o próprio rei deu a ele, você ainda é jovem, ele, Golias no caso, é guerreiro desde a mocidade, desde a sua mocidade, ou seja, Davi, você não tem a menor chance, você é jovem, você é fraco, você não tem condições para enfrentar. Uma palavra de desencorajamento, não é? Com isso, também foi uma palavra de desprezo. E olha só, irmãos, como que Davi, quantas coisas que ele enfrentou para até mesmo para chegar no gigante. E não é somente isso, meus irmãos. O próprio Golias o desprezou, porque era moço ruivo e de aspecto gentil. Se você olhar no versículo 42, está escrito assim as palavras do Golias. O filisteu olhou e vendo Davi, o desprezou. O desprezou, porque era apenas um moço ruivo e de boa aparência. O desprezou. Aí e principalmente quando viu Davi, o que tinha nas mãos, aí pronto, aí desprezou mais ainda Davi. Aos olhos dos homens, seria impossível de fato Davi vencer essa batalha. Mas uma batalha, irmãos, que nós precisamos lutar constantemente, porque é algo interno, um sentimento que para sobre nós, é o desprezo. Olha como Davi teve que enfrentar tantas oposições, objeções, para tentar desencorajar ele a lidar com o gigante. O desprezo, irmãos, é uma coisa dolorosa. O próprio inimigo sempre vai nos subestimar, no sentido de não ver em nós nenhuma condição de sequer de libertar daquilo que Cristo já nos libertou. Sempre vai nos colocar na dúvida. O inimigo, na figura aqui de Golias, estava já desencorajando Davi também, ou desprezando ele, desprezou com palavras,
E saiba de uma coisa, queridos, tem uma coisa que nós não devemos dar ouvido, é a voz de desprezo. Voz que vem para anular. Quantas pessoas se deixam ser anuladas? Aquilo que recebeu da parte de Deus, recebeu a unção de Deus. E uma palavra de desprezo, com aquilo, ela se deixa esfriar. É a unção para começar um ministério. E aí vem uma palavra de desprezo, que ela passa a se dar crédito, e aquilo tira aquele fogo. Ele começa a levantar para dar um passo de fé, e depara com um desprezo, uma palavra de quem não conhece os planos, os propósitos de Deus, pronto, abortou o propósito. Quantas vezes, irmãos, deixamos coisas em nossas vidas de Deus, que estão enterradas, paralisadas, coisas que Deus nos deu a confiança, no entanto, damos ouvidos à voz de desprezo. Se Davi desse ouvidos às vozes de tantos desprezos que ele recebeu, você acha que ele teria coragem de enfrentar Golias? Ele enfrentaria, de forma alguma. Ele se contentaria, realmente, eu realmente não posso, realmente não sou capaz. É claro que Davi não estava em nenhum momento confiando na sua força, na sua própria força, nas suas habilidades e também nas suas experiências. Nem isso ele estava confiando também na sua própria experiência. Ele estava confiando no nome do Senhor dos Exércitos. A autoridade dele vem no nome do Senhor dos Exércitos. Mas uma coisa importante de compreender, irmãos meus, o próprio Senhor Jesus também sabe muito bem essa mensagem que nós estamos aqui pregando. Jesus sabe o que é passar por este sentimento de desprezo. Ele mesmo, o próprio Senhor. Quando olhamos para a história de Davi, e olhamos, Davi não foi o único que passou por isso. Ele foi desprezado pelos próprios irmãos, pelo exército de Israel, foi desprezado pelo próprio rei e pelo inimigo. Tudo isso. Você superaria isso? Superaria. Teria coragem, graça do Senhor. É muita sensibilidade, irmãos, para ouvir a voz de Deus, diante de tantas vozes que tentam sufocar, nos trazer realmente assim aquele banho de água fria para esfriar nossa fé, nosso ânimo. É como você está disposto assim, olha, eu vou lá visitar, vou orar com a pessoa, e quando você chega e a pessoa, é você que vai orar? É você que vai orar? Né? Irmãos, já deparei em momentos que eu fui pregar, isso no começo, não que não tenha sido tanta diferença hoje, né, pela misericórdia do Senhor, mas ao pregar, mas é você que é o pregador dessa noite? Pela misericórdia do Senhor, mais tímido que tudo, irmãos. Mas pensa uma palavra como essa, de encorajamento, não, irmãos, sabe? É você? Pela misericórdia do Senhor, não tinha outro. É o Senhor que nos dá a graça, irmãos. São palavras que tentam nos trazer um desprezo, ou pelo menos nós revertemos como desprezo, ainda que não foi a intenção de pessoas, mas nós já sentimos, nos feriu, permitiu ferir nosso coração, me desmotivou, não acreditaram em mim. Se você tem uma convicção no seu Espírito de Deus chamando você, você tem que dar ouvidos a essa voz, ouvir a voz do Senhor. Amém, queridos? Olha uma coisa importante, o próprio Senhor Jesus, Ele sabe o que é ser desprezado, sabia disso? Jesus, Ele sabe o que é ser desprezado, Ele conhece muito bem o significado de desprezo, Ele sabe o que é isso. Interessante que o profeta Isaías havia profetizado cerca de 600 anos antes sobre Jesus, e já havia falado como seria a trajetória dele aqui na terra. E seria o quê? De honra? Que seria o tempo todo abraçado e honrado como filho de Deus? Não. Olha só como Isaías estava descrevendo o Messias, o próprio Senhor Jesus. Isaías 53, você pode ler depois o verso 2 ao 3. Porque foi subindo como um renovo diante dele e como raiz de uma terra seca. Não tinha boa aparência nem formosura. Olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Você imagina que Jesus era bonito?
Nós vemos alguns quadros, pintura da pessoa de Jesus, ficamos imaginando, Jesus era assim, parecia um galã. Não era não, irmãos, era desse, não tinha aparência. Está dizendo, não era realmente uma pessoa aparentável, não era aquilo que se destacava ao ponto de dizer assim, espera lá, este que é o rei de Israel? É por isso que muitos se frustraram, não acreditando que ele seria de fato o Filho de Deus, o Messias, enviado para restaurar Israel. Por quê? Imaginavam o rei, aquela postura, aquela aparência, imaginando montado num cavalo branco, cercado ali por tantos outros exércitos, homens revestidos com armas de guerra, com arcos, e ali declarando vitória. Não, aí o rei, é o rei dos reis, está entrando montado numa jumentinha. Olha o rei, a expectativa que eles criaram de imaginar que seria um rei que quebraria o jugo de Roma, de fato muitos se frustraram ao imaginar a aparência de Jesus. Eu imagino que Jesus muitas vezes passou por isso. Eu estava refletindo em algumas passagens no Evangelho, das vezes em que as pessoas olharam para ele, mas espera lá, é este que é o Messias? Literalmente a mensagem que dizia para Jesus era essa. Olha só o verso 3, era o que, irmãos? Desprezado. O próprio Senhor Jesus, ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Se o Filho de Deus, que não pecou, o Santo, o Filho de Deus, irmãos, se ele foi desprezado e foi o mais rejeitado entre os homens, você acha que nós estamos blindados? Estamos sujeitos a isso? Ao passar também por este sentimento? Olha só como o salmista já estava descrevendo Jesus, homem de dores, que sabe o que é padecer. E como de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, mais uma vez a palavra, era desprezado, e dele não fizemos caso, era desprezado. Jesus, ele foi desprezado, irmãos, ele foi desprezado, preste atenção, em Nazaré, sua cidade natal, ele foi rejeitado pelo povo, a qual ele tinha nascido, e quando ele chegou para fazer milagres em Nazaré, manifestar também lá o reino de Deus, ele não pôde fazer ali muitos sinais, a não ser curar alguns enfermos, por conta da incredulidade. As pessoas que viram Jesus ali diziam, mas lá, este que é o Jesus, está lá em Cafarnaum, que está em todos os lugares aqui, fazendo milagres, pregando uma mensagem que tem impactado o coração das pessoas. Esse que é o Jesus que estão falando, chegou até nós a fama dele, mas ele saiu do nosso meio. As irmãs e os irmãos dele moram ali, os pais deles também. Jesus não pôde fazer ali muitos milagres, por conta da incredulidade. Ou seja, Jesus que estão falando, que está fazendo tanto milagre, é você que é Jesus? É esse Jesus aqui? Também foi desprezado pelos seus. E também ele foi mal compreendido pela sua própria família. Se você olhar depois em Marcos 3, verso 20 ao 30, a sua própria família o tinha por louco, querendo até prendê-lo, porque houve um movimento que Jesus ali começou a confrontar, querendo abrir os olhos da cegueira, daqueles que estavam cegos espiritualmente, ao ponto que muitos queriam até matar Jesus. Os próprios irmãos dele, a família de Jesus, dizendo, você está louco, está fora de si. Foi desprezado também pela própria família. Foi desprezado, mais uma vez eu digo, irmãos meus, se o próprio Senhor Jesus, ele foi desprezado, e o mais rejeitado entre os homens, qual é a nossa condição hoje? Será que estamos blindados disso? Nós estamos sujeitos também a isso? A passar também por este sentimento tão doloroso? No entanto, Jesus ele foi desprezado, sim, foi rejeitado, mas uma coisa ele sabia, quem ele era, a sua missão estava bem clara. Ele não deixou que essas mensagens o guiassem a sua vida. O problema, irmãos, é quando nós ouvimos mensagem de desprezo, ou recebemos uma atitude de desprezo,
e permitimos que aquilo passe a governar nossa vida e assim a nosso futuro. Aquilo nos começa a secar, havia uma alegria e começa a secar, vai ficando cada vez mais um abatimento, por conta, irmãos, do quê? O desprezo. Como é terrível isso, o desprezo. O próprio Senhor Jesus, Ele sabe o que é isso, o que é passar pelo desprezo, mas em um momento Ele sabia que Ele era amado pelo Pai. Eu creio que isso que é um caminho para superarmos o desprezo, irmãos. Vencermos esse gigante chamado desprezo, é a certeza que você é amado pelo Senhor, é a certeza quem você é a certeza que você é alvo do amor de Deus, dos planos de Deus. O que importa é o que o Senhor diz, a palavra de Deus, isso é o que importa. Podemos, irmãos, guardar nosso coração para não desprezar ninguém, porque nós precisamos, quem já teve experiência sabe, eu não quero que aconteça com os outros o que aconteceu comigo. Essa mensagem, ela pode matar ministério, pode abortar o despertamento de uma pessoa que está novo na fé. Posso interpretar mal a motivação de uma pessoa que está com seu coração aberta para servir, ou alguma motivação que eu não entendo, e cuidado. Agora, como se proteger do desprezo? É a certeza que o próprio Senhor Jesus, Ele passou por isso, no entanto, não deixou isso entrar no seu coração, e nos ensina pelo seu próprio exemplo, nos ensina a vencermos também. Sabe, meus irmãos, uma coisa que nós devemos guardar no nosso coração para não desprezar: Jesus foi desprezado sim, pelas pessoas na sua terra natal, pela sua própria família, foi desprezado também pelos fariseus, foi desprezado por muitas pessoas. Eu pergunto, Jesus, Ele continua sendo desprezado hoje? E uma pergunta mais direta: você tem desprezado Jesus? E você diz, longe de mim, pastor, desprezar Jesus. Pois é, vamos examinar. A palavra do Senhor diz, o próprio Senhor Jesus diz que aquele que rejeitar aqueles que o enviar, a mim mesmo estarão rejeitando. Agora, quem recebe aqueles que o enviar, estarão recebendo a mim. Toda aquela pessoa que é desprezada quando vem da parte de Deus falar as nossas vidas e rejeitamos na verdade o próprio Deus. Rejeitamos o próprio Deus. Apóstolo Paulo deixa bem claro uma coisa, você pode conferir em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 8, quem despreza essas coisas, não despreza a homens, mas sim despreza o próprio Espírito de Deus. E qual é essas coisas que ele começa a dizer? Se você começar a ler do capítulo 4, no versículo 1 até o 8, ele vai falar da importância de que Deus nos chamou para a santificação, e não para a impureza. Ele nos chamou para vivermos uma vida de glorificação no nome dEle, viver uma vida com o nosso corpo, com tudo que é em nós, para sermos alvo de santificação no nome do Senhor. Ou seja, Ele está trazendo uma palavra de santificação para a igreja, de consagrar sua vida a Deus. E no fim, para ele não sentir, alguém desprezou a minha mensagem, alguém rejeitou essa palavra que veio da parte de Deus, ele simplesmente deixa o Senhor assinar a mensagem. Quem despreza essas coisas, essas orientações, ainda que para muitos vão achar, para que tudo isso? Quem rejeita tudo isso, não rejeita a homens, mas rejeita o próprio Espírito Santo de Deus. Sim, meus irmãos, por isso, quando ouvimos uma palavra de Deus, uma pregação, examine se procede realmente da palavra de Deus. Se for de Deus, meus irmãos, nós temos que nos permitir e dizer, Senhor, o Senhor me venceu, eu me rendo. Porque, irmãos, quando nós rejeitamos uma palavra de Deus, ainda que seja pregada por homem, servo de Deus, estamos rejeitando o próprio Deus. Então, não é o pastor, não é pessoas que vêm seriamente e pregam a palavra de Deus. Se é a palavra do Senhor, irmãos meus, devemos ter muito temor. Porque se rejeitarmos, estamos também hoje desprezando o próprio Deus. Eu pergunto, você teria coragem de desprezar? Há quantas referências em Provérbios que fala que, filhos, não despreze o seu pai e a sua mãe quando eles vierem envelhecer. Me visitou essa palavra.
Não despreze os seus pais quando eles vierem envelhecer. Quando vão ficando velhos, naturalmente, mais idade, a idade vem para todos, vai tendo algumas limitações naturalmente. A questão é, filho, filha, você continua tendo paciência com seus pais e amando intencionalmente? Não despreze. Se a palavra está dizendo para não desprezar, porque certamente isso seria já uma tendência natural do coração de um filho e de uma filha, ao fazer isso com os pais. Não despreze os seus pais, quando eles vierem envelhecer, não despreze. Não despreze o conselho dos seus pais. Não despreze o conselho de Deus. Quantas vezes Deus tem falado ao coração de um filho através dos pais, e ao ignorar, pagar um preço tão caro. E paga, irmãos, misericórdia. Por exemplo, quando já passaram um frio aqui, não precisa se manifestar, tá bom? Mas quando já passaram um frio aqui, quando mamãe, papai, disse o seguinte, especialmente mãe, é mais sensível, leva uma blusa, menino, leva uma blusa, menina, e não levou, e depois, ficou morrendo de frio, pensou depois, por que eu não ouvi a minha mãe? Leva guarda-chuva, menino, vai chover. Que guarda-chuva, o quê? Não precisa não. Coisas simples como essa. E no fim não tinha razão mesmo. Parece que tem uma visão, uma provisão do tempo impressionante. É um radar que foi confiado à autoridade de Deus para os pais, que parece que tem um radar, uma percepção de coisas na vida dos filhos, que quem o despreza, o que está falando, muitas vezes está desprezando o próprio conselho de Deus. Despreza, irmãos. A pergunta é, Jesus ele foi desprezado naquele tempo e hoje ele continua sendo desprezado? Será que nós estamos desprezando Jesus? Podemos desprezá-lo também quando resistimos ao seu convite. Quando resistimos dar um passo de fé e entregar a Ele nosso coração, podemos resisti-lo, queridos. Resistir quando Ele mais uma vez quer abrir os nossos olhos, quer nos despertar, nos libertar desse comodismo, libertar de um pecado que sutilmente está nos levando para distante de Deus, mas resistimos ou desprezamos mais uma vez. Eu pergunto, até quando, meus irmãos? Até quando continuaremos desprezando a Deus? E até quando Ele continuar estendendo a sua mão de misericórdia para nos acolher? Até quando? Preciso concluir, irmãos meus. Mais uma coisa tremenda que eu quero deixar para o seu coração. Primeiramente, Deus jamais nos despreza, amém, queridos? Deus jamais nos despreza. E olha que passagem linda que você conhece, eu acredito, Isaías 49:15. Porventura, pode uma mãe esquecer-se tanto de seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Acha que é possível esquecer, irmãos? Pode acontecer, mas ainda que essa se esqueça dele, contudo, disse o Senhor, eu não me esquecerei de ti. Assim diz o Senhor, jamais me esquecerei de você. Pode ser esquecido, uma mãe esquecer do filho, pode esquecer, que é muito difícil isso acontecer, mas pode acontecer. Mas a fidelidade de Deus é maior do que o amor de uma mãe. A fidelidade de Deus, irmãos, é muito mais poderoso do que o amor de uma mãe. Se a mãe defende um filho, cuida do filho, se está amamentando, vai esquecer dele, é o tempo todo cuidando, o tempo todo expressando amor, o tempo todo zelando. Imagina o próprio Deus que está dizendo para você, se uma mãe é até incapaz de esquecer de um filho, seja no seu ventre, ou que está amamentando, imagina o amor de Deus por você. Se a mãe não esquece, o Senhor disse, eu jamais esquecerei de você, eu jamais esquecerei de você. Deus não despreza ninguém, meus irmãos. Eu concluo com o convite do próprio Senhor Jesus. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Jamais lançarei fora. Todos aqueles que o Pai me der, todos aqueles que vierem a mim, jamais serão desprezados, jamais serão lançados fora.
Eu quero orar neste momento, irmãos meus. Enquanto nossos irmãos céu de louvor vão se aproximando aqui, e também a nossa equipe de intercessão, nós vamos orar ao Senhor, na certeza que Ele não despreza aqueles que o buscam, Ele não despreza aqueles que o clamam por socorro. Deus não te despreza. Nós precisamos romper, irmãos. Se tem coisa que ainda está moendo nosso coração, Davi passou por isso, teve que enfrentar, lutar contra o desprezo de pessoas tão perto dele, próximas dele. Jesus, ele foi alvo também de desprezo. E eu sei que nós passamos de alguma forma por isso, estamos sujeitos a passar por isso. Mas uma coisa você precisa saber, que você é amado pelo Senhor, que você jamais será esquecido pelo Senhor, e Deus conhece a sua motivação. Jamais será distorcida diante de Deus aquilo que está no seu coração. O Senhor conhece e sabe todas as coisas. Amém, meus irmãos? Se coloque de pé, meus queridos, por favor, neste momento. Nós vamos em oração ao Senhor, clamar a presença dEle. Nós queremos orar nessa noite, fazer um apelo para o seu coração. O primeiro apelo que nós queremos fazer nessa noite é para você dar um passo na sua fé. Você que entendeu, olha, é comigo, pastor. Como tenho desprezado o convite do Senhor na minha vida. Como tenho desprezado o Senhor de não dar ouvidos. Corra para a presença do Senhor. Também uma oportunidade de você reconciliar, rever a sua atitude com relação a pessoas que da parte de Deus têm falado com você e têm desprezado elas. Acima de tudo, não é elas que estão desprezando, mas o próprio Deus. No entanto, peço também perdão a elas, ou dê a elas um voto de gratidão pelo fato de se importar com você e não desistir da sua vida. Ore também, seja pedindo perdão, dizendo: Senhor, eu não quero mais desprezar essas pessoas na minha vida. Eu também não quero, Senhor. Este é o segundo apelo que eu quero fazer nessa noite. Pastor, eu sinto ainda que uma coisa me paralisa, é um gigante que está cada dia maior dentro de mim, no sentido de eu sentir essa rejeição mesmo, ou de sentir que paralisou meu ânimo, minha motivação, uma palavra que me tirou o meu ânimo, tirou a minha paz. Eu não consigo, para essa palavra, ela fica me prendendo. Esse desprezo é terrível, seja por alguém, por um homem que não valorizou você, minha irmã. É a noite de você se libertar disso e, com o amor de Cristo, você se valorizar em nome de Jesus. Mas o melhor de Deus na sua vida, estar por vir, Ele tem sempre o melhor para a sua vida. Agora, não fique mais alimentando esse descontentamento ou este ressentimento que gerou no seu coração por um desprezo, seja por um homem. Também há homens que também sentem uma ferida por conta de um desprezo de uma mulher e não superam isso. Olhe para Jesus, olhe por amor dele. Há filhos também que, olha, eu preciso da afirmação de amor, não sente isso. Você está recebendo hoje a maior expressão de amor ao receber Cristo revelado, Cristo que manifestou o amor dele naquela cruz. É a maior expressão de amor, é a graça dele. É uma noite de rompermos com isso e declarar: Senhor, em nome de Jesus, eu me rendo ao seu amor. Esse gigante não vai predominar na minha vida, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Vamos orar ao Senhor. Senhor, muitas pessoas, como um sinal de resposta a essa mensagem e também a campanha que estão em oração, sairão dos seus lugares para vir aqui à frente, para orarmos juntos com ela. Mas nós oramos, ó Deus, não permita que elas voltem para os seus lugares da mesma maneira, que na medida que elas vierem aqui à frente, que haja um mover do Teu Santo Espírito, seja por meio das orações da equipe de intercessão, seja, Senhor, por meio do Teu Santo Espírito falando diretamente aos seus corações.
Pai, nós rendemos agora a autoridade de Cristo neste lugar. E oramos no nome de Jesus, que haja um mover, manifestação da Tua glória. Porque o Senhor sabe, ó Deus, quantas vidas que estão presas pelo tanto desespero e pelo desprezo, Senhor. Nós clamamos a Ti no nome de Jesus. Haja o Teu mover neste lugar, para a Tua honra e para a Tua glória, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Pode sair do seu lugar com coragem, com ousadia, que nós vamos orar com você. Você também começar uma campanha hoje, é oportunidade também para isso, neste momento, em nome de Jesus, queridos. Nunca falha, todos os dias eu estou em Tuas mãos, desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, tão bom.
feche seus olhos. Pode aplaudir, louve ao Senhor com as suas palmas. Senhor, a tua palavra diz que um coração quebrantado e contrito o Senhor não despreza. O Senhor não despreza, Senhor, um coração temente, humilde, que se rende ao Senhor. Ah, meu Deus, grandes são as lutas, os desafios, os gigantes, mas nós colocamos todos diante de Ti, porque pela força do nosso braço nós não podemos fazer nada. Métodos, racionalismo, nada, Senhor, pode ser feito quando o Senhor nos dá a capacidade que vem do Teu Espírito de triunfar nas batalhas pelo Teu amor. Senhor, nós colocamos diante de Ti nossos desafios, seja quais forem, Senhor Deus amado, que a Tua igreja clama a Ti, Senhor, nessa noite. Seja quais forem os gigantes, o Senhor conhece cada um deles. Muitas vezes nós nem sabemos quais são, mas o Senhor sabe. O Senhor chama cada um deles pelo nome, mas o Senhor também tem um tempo determinado para eles, porque gigantes se levantam para cair. E nós declaramos, Senhor, que a vitória é nossa, por meio daquele que nos salvou. Somos mais que vitoriosos em Cristo Jesus. Ah, Senhor, não é por nossa força, é pelo sacrifício, é pela entrega, é pela cruz, é pela graça do Teu Filho amado. Nós entregamos tudo a Ti, Senhor, e dizemos, Pai, luta as nossas guerras, luta as nossas batalhas. É o Senhor quem luta, é o Senhor quem faz. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, igreja? Deu vontade de cantar aquela canção, hein? Vamos deixar para depois. Estenda as suas mãos, igreja. Quero te abençoar. Obrigado pela sua compreensão, pela sua paciência hoje. Creio que Deus passeou entre nós aqui e derramou graça sobre graça. Pode ter sido um gigante para muitos aqui, o que estamos vivenciando aqui, sem aquilo que estamos acostumados, mas a palavra do Senhor certamente tocou o seu coração. Então sai daqui convicto, Deus não te despreza. Amém? Que a graça, maravilhosa graça salvadora do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai eterno, as consolações, a amizade, a força, o poder do Espírito Santo seja sobre você, homem, mulher de Deus, em nome de Jesus, hoje e sempre seja assim. Amém? Deus te abençoe. Monte paz. Todo tempo Tu és santo.